Entrevista. 8 horas, 1 minuto, hora do café favorito. Hoje é terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Nós estamos recebendo com muito prazer o Dom Luiz Henrique, o bispo diocesano de Barra do Piraí, Volta Redonda, que participou da 60ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo. Ali estiveram reunidos 326 bispos, entre titulares e eméritos, além dos administradores apostólicos e diocesanos, os monsenhores que ainda serão ordenados bispos, num total de 342 participantes da 60ª Assembleia Geral da CNBB. Durante 10 dias, o episcopado brasileiro, em unidade e comunhão, debateu assuntos pertinentes para a Igreja no Brasil. Para falar sobre o tema, nós estamos recebendo com prazer Dom Luiz Henrique, o bispo da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, a quem eu digo bom dia. Bom dia, Dário, bom dia, seus colaboradores. Uma satisfação estar aqui nesse programa para falar sobre um tema tão importante e caro para nós. É muito importante e para a Rádio Sintonia do Vale, a rádio da Diocese, mais importante ainda, e nós temos a oportunidade de perguntar então a Dom Luiz Henrique, Assembleia Geral da CNBB, como é que é realizada essa Assembleia, Dom Luiz Henrique? Reserva-se uns 10 dias no ano, após a Páscoa, um encontro com todos os bispos do Brasil, para a gente partilhar nossa caminhada, nossa missão, expressão de colegialidade, comunhão e corresponsabilidade em relação aos desafios da nossa missão na Igreja do Brasil. Então você imagina só, bispos do norte a sul, leste a oeste, com tantos desafios e diferenças regionais, mas que nos enriquece, porque a gente conhece um pouco a realidade de cada um. Evidentemente, pelo número de bispos, a gente fica um pouco concentrado mais na realidade nossa. Nosso regional aqui, Rio de Janeiro, conhecemos mais. Mas a oportunidade é muito boa da gente partilhar nossa caminhada como irmãos. A diversidade é muito grande. Muito grande. Muito grande. Agora, quais foram as principais decisões que a CNBB tomou nessa Assembleia Geral? Tem alguma que se destaca, Dom Luiz? Todos os anos tem uma mensagem ao povo de Deus. Trata-se de assuntos pertinentes à caminhada evangelizadora da nossa igreja, mas também algumas questões que se referem ao bem da sociedade. Mas basicamente nesse ano, por conta das eleições da presidência da CNBB e das comissões também, nós ficamos assim grande parte fazendo essas eleições, né, elegendo o presidente, vice-presidente, primeiro e segundo, secretário-geral da CNBB, o presidente, vice-presidente, secretário dos regionais e das comissões também. E sínodo, também teve a questão do sínodo. Foram 3 ou 4 dias, não é só para cuidar dessas até mais, mais, porque foram muitas votações. Foram vários escrutínios. Que dão muito respeito à diversidade, à realidade da igreja. Então a gente tem que entender que nesse momento, a igreja no Brasil ali, reunidos os bispos, nós estamos preocupados em nos opor uns aos outros, mas pensar qual irmão nosso pode melhor conduzir determinada missão, determinada função. E tem alguns que realmente estão mais preparados para determinada atividade. Sim, não é? É próprio da área formativa dele, então a gente privilegia esses que têm justamente uma expertise maior em determinada área. Dom Luiz Henrique, eu tive a oportunidade até de para começo de conversa na semana passada, com uma matéria que me foi enviada pelo Matheus Guzmão, aí da pastoral da assessoria de comunicação, e nós chegamos a divulgar aqui os nomes
o Dom Luiz tem aí os nomes os que foram eleitos da CNBB? Sim, tenho aqui. É Dom Jaime, que é arcebispo de Porto Alegre, então já tinha um bom presidente. Ele estava como vice-presidente, então já tem uma prática, um conhecimento, e nós consideramos que ele seria a pessoa adequada. As eleições aconteceram para assumir essa missão. Depois Dom João Justino, arcebispo de Goiânia, no centro-oeste do nosso Brasil. Dom Paulo Jackson, bispo de Guaranhuns. Reparem bem que nós procuramos acolher, né, e apresentar nomes e que representasse a diversidade do nosso país. Um do sul, outro do centro-oeste, outro do nordeste. E o secretário, Dom Ricardo, que é do Rio Grande do Sul. Mas provavelmente, por conta dessa nova missão, ele terá que ir para Brasília se dedicar a esse compromisso. O secretário-geral, ele tem que coordenar, gerenciar muita coisa. O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem uma atividade muito mais forte, ele tem que trabalhar muito mais que o próprio presidente, né? Exatamente, porque ele tem que coordenar os trabalhos, atividades para que essas atividades, esses encaminhamentos sejam concretizados, lidar com todas as tarefas, atividades relacionadas aos regionais e com os secretários dos respectivos regionais, preparar, organizar as reuniões. É um porta-voz, tipo um porta-voz da CNBB, né? Então tem muita coisa. É um cargo de muito trabalho e de extrema importância. Muita importância, que tem que ser conduzido com muita prudência, com muita sabedoria. Bom, a CNBB se divide em regionais e isso facilita, inclusive, a integração entre as regiões. Também aconteceram eleições para as regionais e o Regional Leste 1, Estado do Rio de Janeiro, promoveu eleições. Dom Luiz foi um dos escolhidos para um cargo na Regional Leste 1. Eu queria que o senhor, Dom Luiz, nos desse aí quais são os novos membros da Regional Leste 1. Então, ao mesmo tempo que se elege o presidente, a presidência NBB, também dos regionais. Cada regional tem o compromisso de eleger o presidente, vice-presidente e secretário. O Leste 1, presidente Dom Gilson, bispo de Nova Iguaçu, foi eleito. Dom Gregório, vice-presidente, bispo de Petrópolis. E eu fui escolhido também para ser o secretário. Mais um serviço, um trabalho, né? Quer dizer que, fazendo a comparação com o secretário da CNBB, o Dom Luiz Henrique também vai ser o que vai carregar o piano aqui na região. Exatamente. Obviamente, com os nossos irmãos, a gente vai estar sempre em sintonia, trabalhando em conjunto para que a gente possa cumprir nossa missão. Mas é isso mesmo, o secretário ele prepara, o carregador de piano. Ele prepara as assembleias, as reuniões, os encontros, sintonia com a presidência. Bom, e como é que funciona a Regional Leste 1 da CNBB aqui no estado do Rio, Dom Luiz? Nós temos, os bispos têm reuniões periódicas ao longo do ano para partilhar a caminhada, alguns desafios. Depois, a presidência, que é o presidente, vice-presidente e secretário-geral, reuniões com os coordenadores das pastorais de cada diocese, de outras comissões também. Nós temos reuniões ao longo do ano. Inclusive preparando para a grande assembleia regional que acontece sempre em novembro. E o mundo está mudando muito, né? Muda e muda muito, e eu sou da antiga. Dom Luiz Henrique é bem mais jovem, mas eu sou da antiga. E pergunta que não quer calar: uma instituição tão antiga quanto a Igreja Católica, como é que tem se adaptado às mudanças e aos desafios que são trazidos pela era digital, Dom Luiz? Inclusive, foi um tema que apresentaram uma reflexão muito interessante sobre isso. As questões, preocupações sobre a era digital, mas também não para demonizar. Também tem seu valor
pode contribuir. É questão de moderar, né, e saber encaminhar, fazer os encaminhamentos adequados para aproveitar bem essas novas ferramentas de evangelização. A igreja está ciente disso, alerta sobre alguns perigos, preocupações, mas não deixa também de expressar o seu cuidado e atenção, como se pode aproveitar bem essas novas ferramentas de evangelização. Afinal de contas, as pessoas estão aí no celular a todo momento, recebendo informações, os influencers que se fala. Então a gente tem que cumprir o nosso papel, dar a nossa contribuição também. Inclusive eu conheço católicos, Dom Luiz Henrique, que acompanham missa pelo YouTube, e a missa gravada no YouTube, a pessoa pode acompanhar a missa no horário que tiver disponível para ela, não é verdade? Obviamente não substitui a missa presencial, que é muito importante, mas a pessoa pode aproveitar aquele momento, refletir com mais calma os textos da Bíblia, uma homilia, uma reflexão, mas a gente sempre procura enfatizar a importância, porque é outra coisa, né? A presença, estar junto com a comunidade, rezando, cantando, louvando a Deus. Mas sim, é verdade que nas redes sociais nós temos muitas informações que podem ajudar na boa formação, ou também pode acontecer o contrário, não é? Existem fake news, existem outros perigos da era digital. Por isso que a pessoa tem que ter muito discernimento, sabedoria na hora de verificar, averiguar aquilo que está sendo passado, se realmente é verdadeiro ou não é, se tem sua importância ou não. Então não vamos permitir com que certas coisas deletérias entrem no nosso ambiente, né, familiar, e também nos influencia de uma forma negativa. A Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda tem se adaptado muito bem a essa era digital. Hoje a Diocese tem uma rádio FM que faz a transmissão em FM para toda a região do Médio Paraíba Fluminense, com uma grande cobertura. A Rádio Sintonia do Vale teve um crescimento acentuado, inclusive na dimensão da sua programação, pelo fato de estar trabalhando com um transmissor de 5 kW, ampliou muito a penetração da Rádio Sintonia do Vale, que além disso está na internet, está no Radiosnet, e a transmissão, por exemplo, da missa no horário do almoço do trabalhador aqui, é feita também a transmissão é feita pelo canal de YouTube da Diocese. Quer dizer, a Diocese está seguindo os caminhos da era digital de uma forma muito eficiente. Exatamente, a gente procura aproveitar bem esse importante veículo de comunicação que é a rádio e outras, né, ferramentas para que possamos entrar na vida das pessoas com uma mensagem positiva, propositiva, a mensagem de Cristo Jesus. No período da pandemia foi fundamental, né, a rádio, para ajudar a rádio, as redes sociais. Você imagina as pessoas reclusas em casa, não podendo sair, realizar suas tarefas, atividades. Com certeza, uma mensagem de conforto, de encorajamento ajudou bastante o nosso povo. Ficamos muito felizes de colaborar nesse sentido. A pandemia trouxe muita preocupação, muita luta, muita coisa triste, mas deixou um legado também da era digital, porque muita gente passou a ter o contato somente à distância. E olha, nós tivemos dois anos, no duro mesmo, 2 anos de muito isso. sofrimento, com igrejas fechadas. Fechadas, né, exatamente. E as nossas PASCOM, que chama de pastorais de comunicação, nas paróquias foram heróicos, eles trabalharam muito, se empenharam muito para levar essa mensagem de esperança, de fé para as pessoas. Bom, a gente fala de uma coisa positiva da pandemia, né? É um legado positivo da pandemia, a introdução da evangelização na era digital. Agora, qual é o legado da 60ª Assembleia Geral da CNBB, da qual o senhor participou agora no mês de abril, Dom Luiz?
Mas a mensagem que foi apresentada para nós, sempre ressaltando a importância da comunhão, da unidade em torno do Papa Francisco, dos bispos, que hoje cada bispo, na sua realidade, tem uma visão, porque ele está procurando atender os problemas diretos ali de que ele enfrenta. Você imagina os bispos da Amazônia, que aquelas questões todas difíceis, o cuidado com os indígenas, os povos originários, a questão, o problema, o perigo da mineração em outros pontos. Não que nós sejamos contra o desenvolvimento tecnológico das empresas, mas também o cuidado com a saúde das pessoas. E também a preocupação com o decréscimo dos católicos. A gente tem que refletir sobre isso. A gente chama já ouviu falar nesse termo, desigrejados? Tem esse termo do desigrejados, é um termo que a gente precisa até certo ponto realçar, né, Dom Luiz? Porque o decréscimo dos católicos é uma coisa preocupante, não é? Mas nesse aspecto, são pessoas que não se identificam com uma religião, estão desencantados, aconteceu alguma coisa, e não estão em nenhuma religião, dizem que creem em Deus, mas não participam, não se envolvem, chamados desigrejados. Os jovens, preocupação com jovens. Como é que a Igreja Católica vai conseguir trazer os jovens de volta às atividades? A igreja é um grande desafio, não é? A igreja a gente tem que procurar ouvir os jovens, o que eles sentem, como eles veem a questão da igreja, da religião, da fé, quais são os desafios que eles enfrentam, para que a gente possa entender a realidade deles e procurar, de alguma certa forma, ir ao encontro desses desafios que eles enfrentam, ajudá-los nesse momento. Mas em todas as dimensões da nossa caminhada, da existência humana, é a presença de Deus, da fé, que vai ajudar muito, né? Bom, e vai aí a questão dos jovens, vai aí também um trabalho muito forte da pastoral da catequese. Isso. Para buscar as crianças que estão, de um modo geral, perdidas por aí, não é? Porque antigamente nós tínhamos nossos avós, nossos pais que ensinavam as coisas da fé, rezavam. Nos levavam à igreja. Hoje em dia nem tanto, né? Eu estou com 76 anos, Dom Luiz. Eu me lembro da minha infância no conforto, num bairro pobre de Volta Redonda, que já não existe mais, a Laminação. Eu morava praticamente em frente à igreja de Nossa Senhora da Conceição, na Rua 4. Eu morava na parte de baixo ali, junto à linha, perto da usina. Mas os nossos pais nos levavam à igreja. E olha, eu devia ter o quê? Uns 10 anos. Naquela área onde é o estacionamento da igreja tinha um campo de futebol. Então a garotada ia para lá e o nosso saudoso Padre Humberto dava o maior apoio, puxava a gente, levava para a igreja e a gente tinha um convívio muito próximo com as pessoas que estavam dentro da igreja. Hoje... nós temos que... Hoje em dia a competição é forte, né? Shopping, outras formas que atraem os jovens. Antigamente, os jovens iam para o cinema na igreja, que o padre organizava. Exatamente, no centro social, né? Social. Isso. Hoje em dia... Então, mas nós temos que ter um olhar positivo, esperançoso, de que a gente vai poder encontrar formas novas e adequadas para poder responder a esses desafios. Eu me lembro da minha infância do Congresso Eucarístico Internacional do Rio de Janeiro em 1955. Eu tinha 8 anos nessa época e me lembro do Padre Humberto durante a missa contando as coisas magníficas do encontro que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas hoje as crianças não estão sendo levadas para a igreja para ouvir essas mensagens, né? E é preciso que a gente junte vovô, vovó, papai, titio,
para levar a criança à igreja, para a criança conhecer os caminhos, né? O ambiente familiar precisa despertar para esse momento do convívio. Estão juntos, mas não convivem. Então você vê a correria do dia a dia, as pessoas não sentam para estar juntos, conversar, partilhar a caminhada, almoçar juntos, jantar juntos. Tá? E realmente a gente sabe que tem alguns problemas para enfrentar, mas é importante ressaltar que a família precisa se reunir, tá? Agregados juntos nesse momento de partilha e de reflexão, que é fundamental. Deixa eu dar mais um pitaco, se me permite, Dom Luiz Henrique. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, a criança vai almoçar em família, celular na mão. É isso. É o garfo numa mão e o celular na isso. outra. E a conversa e o diálogo. Não existe entre avós, entre pais e filhos. É uma coisa que... Eu sei que é difícil, deveria combinar. Vamos lá, hora de almoço, cada um guarda seu celularzinho no bolso. Exatamente. Depois cada um pega, vê, etc. Hora de almoço é almoçar. Hora de refeição, é isso. Pois é. São esses desafios que temos que enfrentar. Agora tem a inteligência artificial, uma série de coisas que nós temos que enfrentar. Exatamente. Com muita sabedoria e discernimento. Bom, agora por fim, qual a mensagem que a Igreja Católica do Brasil deseja transmitir à sociedade a partir de agora, encerrada a 60ª Assembleia Geral da CNBB, Dom Luiz Henrique? A Igreja está muito preocupada com essa onda de polarização. Os desafios aí de saber respeitar a diferença, as opiniões, mentalidades são as mais diversas, mas não somos inimigos, somos irmãos. E como irmãos devemos construir uma sociedade mais justa e fraterna. E isso ecoará na eternidade. O nosso proceder, nossas atitudes e posturas pautadas no Evangelho, melhor dizendo, que vai ser o grande diferencial na sociedade. Lembrando que nós cristãos somos sal da terra e luz do mundo. Vamos em frente, caminhar como irmãos, contribuir uns com os outros para que o nosso Brasil tão rico, com um povo maravilhoso. Ontem mesmo estava falando nas missas do Dia do Trabalhador e destacando o quanto o nosso povo é aguerrido, o nosso povo é dedicado e precisa ser reconhecido, seus trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. Então a gente tem que caminhar nessa dimensão de respeito entre nós, de fraternidade, de construir justiça e paz no mundo que está precisando tanto. O mundo precisa de muita justiça e de muita paz. Dom Luiz Henrique, mais alguma coisa que o senhor gostaria de transmitir à comunidade católica e ao público de um modo geral? Afinal de contas, esse aqui é um programa independente e é ouvido por todos os segmentos religiosos que nós temos por aí, graças a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade e a mensagem de Cristo é essa: eu vos dou a minha paz. Essa paz do coração interior que nós precisamos acolher. E essa paz só vem até nós se realmente acreditar na palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Os irmãos que não são católicos entendem isso, sabe como é importante esse caminhar. E até mesmo os que não são cristãos, porque eu acredito muito que a religião autêntica, verdadeira, aqueles que vivem uma religiosidade autêntica, querem o bem, querem a justiça, querem um mundo melhor. E é assim que devemos conduzir juntos. Inclusive na Assembleia tem um dia dedicado ao encontro ecumênico, de diálogo interreligioso. Teve a presença de um rabino, de um representante religioso islâmico, de outras religiões cristãs, todos ali rezando, orando juntos pela paz, pela justiça e fraternidade. Dom Luiz Henrique, muito obrigado pela presença e mais uma vez eu digo, como secretário do Regional Leste, mãos à obra. Isso. E com certeza muito trabalho pela frente. É isso aí, vamos em frente. O mandato é de quanto 4 tempo? anos. 4 anos. Então de 4 em 4 anos que tem. Serão 4 anos de muito trabalho e muita luta, além da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda. Isso mesmo. Vamos em frente, estamos aí para servir. Muito obrigado a todos e uma bom encontro para vocês aqui nos estúdios, das tarefas que vocês realizam para bem informar. Um grande abraço. Com Dário de Paula, a sua manhã
é sensacional. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, alô, galera.